Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Hoje eu trouxe um tema bastante interessante, um tema que gera bastante dúvida, às vezes em alguns produtores rurais, tá? Então acho que vai ser bastante interessante a gente conversar a esse respeito, que é quando ou como que a gente trabalha, né, na parte da gestão financeira a valorização da terra, ou seja, a terra valorizou, a terra geralmente sempre valoriza. Então a terra valorizou. Como é que eu trato isso na gestão financeira? A gente vai falar disso mais nesse vídeo, mas antes da gente partir para o vídeo em questão, eu lembro você de se inscrever no nosso canal aqui e de convidar seus amigos, familiares para acompanhar nossos conteúdos também. Dito isso, vamos agora para o nosso vídeo. Então tá, beleza, né? A gente acha que a maioria aqui, pelo menos, eu acredito que está bem tranquilo, bem ciente a respeito da valorização da terra, né? Então a terra é um imóvel, também ela está assim dentro de um mercado imobiliário e geralmente terra não desvaloriza, a terra está sempre valorizando. Então se a terra vale algum valor, seja ele qual for, em um determinado ano, com o passar dos anos, a tendência natural até é que este valor seja maior no futuro, né? Que a terra se valorize, o valor dessa terra. Só temos duas situações em que terra não valoriza, que é quando é alguma região de conflito ou quando tem erosão na terra, e isso causa sim uma desvalorização do imóvel rural, da terra agrícola no caso, né? Então beleza. E aí você pode ver que isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração para fazer nossas contas lá na parte da gestão financeira. Por quê? Porque supondo que você esteja produzindo em terra própria, essa terra tem um valor no início de um ano, por exemplo, vamos supor que houve uma valorização no final do ano, ela está valendo mais. Então vamos supor que ela estava valendo 100 no início, chegou no final do ano valendo 105, por exemplo. Esses 5 a mais que a terra se valorizou, a gente pode, na verdade a gente deve entender ele como um lucro da fazenda. Porque perceba, o que é a terra aqui pensando do ponto de vista da gestão? A terra é um ativo. Então se você está produzindo na fazenda e a terra for em terra própria, então no caso a terra vai estar do lado dos ativos, lá no balanço patrimonial, constando como um ativo. Então a terra é um ativo. Se esse ativo se valorizar, é o que a gente chama de ganho de capital. Então, houve um ganho de capital pela valorização da terra aqui no caso. No nosso exemplo que a gente trabalhou aqui bem simples, ela saiu de 100, foi para 105, teve um ganho de capital de 5. Esses 5 a mais que aumentou o lado do ativo, a gente deve interpretar ele sim como um lucro. O problema pode surgir quando a gente não consegue pegar essa variação. E por que acontece isso geralmente, né? Então temos, acho que, 2 tipos de situações aqui que podem ser problemas nesse caso. Primeiro, é raro encontrar produtores rurais que fazem um balanço patrimonial com intuito, com objetivo gerencial. Geralmente até pode ser feito, geralmente acaba sendo feito sim um balanço patrimonial, mas a título tributário, então para contabilizar os tributos, lá para o contador é feito um balanço patrimonial, mas a título gerencial o produtor não pega esse balanço patrimonial para trabalhar, então tem essa falha, isso é uma falha, a gente precisa fazer. Se você ainda não faz isso, você precisa começar a fazer esse balanço patrimonial. Eu acredito que você deve fazer já com o contador, ou o contador faz para você. Você tem que pegar isso e começar a utilizar nos seus trabalhos de gestão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo fazendo esse balanço patrimonial, que você vai lá compor tudo que tem de ativo, tudo que tem de passivo, e chegar por fim no patrimônio líquido, não é algo tão preciso assim, tá? Primeiro por quê? Porque você até pode contratar algumas empresas especializadas para fazer avaliação de imóvel rural, e aí vai ter a parte técnica, a parte profissional para avaliar o valor da terra da maneira mais precisa possível. O problema com isso, primeiro, que é caro, então você tem que desembolsar, tem um custo para fazer isso, e falando aqui bem honestamente com você, talvez não seja nem tão interessante, talvez não tenha
não vale a pena fazer isso, porque às vezes você vai fazer um curso para ter um valor preciso da sua terra, mas não vai ter tanta importância assim, salvo em algumas exceções, como por exemplo, se for um grupo de fazendas muito grande, ou uma empresa rural muito grande, ou se você estiver pensando já aqui em negociar a fazenda, aí pode ser interessante, mas na maioria das vezes talvez não seja tão interessante por causa do ponto de vista econômico, tá? Você gastar, porque ele não é um serviço muito barato. Enfim, e o outro problema, além disso, é que mesmo se você fizer essa informação, contratar esse serviço mais técnico, mais profissional para fazer a avaliação do imóvel, vai chegar lá num valor, de certa forma, mais preciso realmente, quanto vale, ele não vai representar realmente o quanto vale, porque o quanto vale é somente no momento que você negocia. Eu posso falar para você, sua terra vale 100, mas se no momento que você for negociar você não conseguir vender por 100, você conseguir vender só por 90, então o valor não é 100, o valor é 90, porque é o valor que você negociou. Então tem esse descasamento de informações, tá? Mas, enfim, tirando esses problemas, a gente precisa pegar essa valorização da terra de alguma maneira para computar isso no lucro. Como é que eu trabalho isso geralmente? Bom, eu vejo duas maneiras de trabalhar isso. Uma talvez mais complicada, outra talvez mais simples, mas as duas eu considero como maneiras simples. Todo início de ano eu começo fazendo um balanço patrimonial da fazenda. Então chegou no início do ano, a gente vai chegar aqui agora, início de 2021, senta e faz um balanço patrimonial da fazenda. O que tem de ativo? Ativo circulante, né? Aquele que tem liquidez. Então, o que tem de estoque, o que tem de caixa, o que tem de conta para receber em curto prazo, etc. Ativo não circulante, que é o ativo que está imobilizado. O que tem de máquinas, quanto que vale as construções, quanto que vale as cercas, quanto que vale a terra, etc. Então, ativos você compôs ativos, o que eu estou devendo? Então, conta com fornecedor, conta com banco, etc. Fez o balanço patrimonial no começo do ano, trabalha normalmente na gestão da sua fazenda. Chegou no final do ano, você já vai ter os dados da fazenda, né, a parte financeira, vai ter que saber lá seu lucro operacional, seu lucro bruto, seu lucro líquido, enfim, você vai ter chegado no resultado da fazenda, no lucro líquido. Nesse final de ano, aí você pode ter duas opções aqui. Ou você faz um novo balanço patrimonial, da mesma maneira que você fez no início do ano, você vai fazer no final do ano, só que agora com as informações novas. E aí você faz esse novo balanço patrimonial. A diferença já vai ser esse ganho ou até perda de capital, pode acontecer, a gente tem que estar ciente disso, não é sempre que você vai ganhar capital, pode acontecer alguma situação de que tenha desvalorização do lado dos ativos, por exemplo. Então, enfim, você faz no começo do ano e faz no final do ano, você consegue mensurar essa diferença. Pode ser um ganho de capital. Mensurou a diferença, esse ganho de capital que a gente está imaginando aqui, você já soma ele com o lucro líquido da fazenda. E aí o resultado da fazenda vai ser o lucro líquido da operação em si, né? Quanto que a fazenda gerou de lucro líquido, mais o ganho de capital. E a outra forma que eu penso em trabalhar com isso seria fazer somente o balanço patrimonial ao início de cada ano. Então você faz no início de um ano, trabalha o ano inteiro, beleza, chega no final lá tem um lucro líquido. Esse lucro líquido é o que você vai considerar. Para o próximo ano você vai ter que fazer um balanço patrimonial novamente, você faz nos mesmos moldes. Aí se você considerar que de um ano para o outro teve também essa diferenciação, aí você já inicia esse ano contando esse ganho de capital como parte do lucro. E aí você vai trabalhar o ano normalmente e no final você vai somar esse ganho de capital junto com o lucro líquido. A ideia é essa. Basicamente, as duas ideias diferem muito pouco uma da outra, tá? Só muda basicamente talvez o momento que você vai contabilizar esse ganho de capital do lucro. Em um você pode contabilizar ele já no ano seguinte e no outro você vai contabilizar ele ali junto com o próximo ano. Acho que a única mudança seria essa.
Mas enfim, essa é uma maneira que eu acho interessante trabalhar. Se você não estiver disposto a gastar com muitos detalhes de empresas que fazem a avaliação desse imóvel rural e etc. É importante você considerar isso nas suas contas sim, porque dá um peso relativamente considerável nas contas sim, tá bom? E aqui eu sugiro, deixo como uma sugestão final, para quem quiser um pouco mais de profundidade nesse assunto, a gente fez um artigo na série Gestor Rural, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e poder conhecer, liberar seu período sem compromisso da série. Esse artigo a gente fala justamente sobre isso, tá? Sobre os retornos de longo prazo e retornos de curto prazo mais especificamente. A gente trata um pouquinho disso aqui, de como considerar o ganho de capital com a terra no lucro para poder depois calcular o retorno da fazenda, a rentabilidade da fazenda. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Peço mais uma vez que convide seus amigos e familiares para conhecer nossos conteúdos. Se tiver gostado, curte aqui embaixo também no YouTube, se você estiver assistindo, e deixe seu comentário também. Um forte abraço e até a próxima.